Bom dia. Sejam bem-vindos a esta que é mais uma lição da Escola Bíblica da Igreja Batista das Caldas da Rainha. Como sabem, nós temos estado a estudar o relato do Evangelho escrito por Lucas e hoje nós vamos estudar uma parte do capítulo 5 desse relato do Evangelho de Lucas. Antes de começar a ler o texto, gostava apenas de fazer uma pequena introdução. Hoje em dia todos nós tomamos medicamentos. Alguns mais do que aquilo que precisam, outros nem sequer aqueles que tomam gostariam de ter necessidade de os tomar. Mas a verdade é que há medicamentos com várias ações, vários tipos de ações. E há medicamentos que têm dupla e tripla ação. Por exemplo, todos nós conhecemos os medicamentos que nos tiram a dor. São os analgésicos. Mas há alguns medicamentos que, além de ter essa valência, essa característica, ou essa ação de tirar a dor, juntam a essa ação uma outra e passam a ter uma dupla ação, ou uma dupla característica. E, por exemplo, em vez de serem só medicamentos que tiram a dor, passam a ser também medicamentos que tiram a dor e tiram a febre. São analgésicos e antipiréticos. Mas depois ainda há aqueles que, além desta dupla ação, têm uma tripla ação. São aqueles, por exemplo, que além de tirarem a dor e tirarem a febre, tiram a inflamação. São os que têm uma tripla ação. E isto é extraordinário porque é aquilo que acontecia na maneira como as pessoas do tempo de Jesus, lá em Cafarnaum, como nós encontramos aqui no relato de Lucas 5, viam Jesus. Eles viam Jesus apenas com uma dupla ação. A ação de ser um fantástico pregador, e eles procuravam segui-lo por causa da pregação de Jesus, e a ação de ser um fazedor de milagres. Mas eles não conheciam a terceira parte, não conheciam a terceira ação de Jesus, que é o facto de ele, sendo Filho de Deus e sendo Deus em si, ele podia perdoar os pecados e dar a vida eterna. E isso é que era extraordinário, mas eles ainda não conheciam. Hoje, no relato que nós vamos ler hoje, de Lucas 5, nós vamos ver que Jesus começa a mostrar essa tripla ação. Então, nós vamos ler, como disse Lucas 5, vamos ler desde o versículo 17 até ao versículo 26. Vamos dividir o texto aqui em três partes mais pequenas para podermos analisar melhor. A primeira parte desde o versículo 17 até ao 19. A segunda parte desde o 20 até ao 24. A terceira parte desde o 25 até ao 26. No final, como de costume, vamos fazer um desafio pessoal e vamos tentar aplicar aquilo que aprendemos à nossa própria vida. Antes disso, antes de começarmos, vamos pedir a bênção de Deus para este momento. Senhor Deus, te agradecemos por estarmos juntos, por estarmos reunidos à volta da Tua Palavra. Te agradecemos pelas tecnologias que proporcionas para que nós possamos utilizar e podemos não só estudar a Tua Palavra, mas fazê-lo em conjunto. Agora podemos pedir a Tua iluminação para este momento e queremos te pedir, Senhor, que nos possas mostrar aquilo que é importante nós aprendermos. Em nome de Jesus. Amém. Então, como eu disse, nós vamos ler no capítulo 5 de Lucas. Noutra lição anterior, nós já estudámos sobre a chamada de Tiago, de João e de Pedro, que eram pescadores, e depois a chamada de Levi, que era cobrador de impostos. Mas entre a chamada de João, Tiago e Pedro e a chamada de Levi, existem outros episódios. E um deles é este que nós vamos estudar hoje, que é a cura, conhecido como a cura do paralítico. Então, nós vamos começar por ler a partir do versículo 17 e ler até ao 19. Vamos estar a usar a Bíblia, a tradução da Bíblia Almeida 21, como sabem, e da edição das edições Vida Nova. Diz assim o versículo 17 até ao versículo 19. Um dia ele estava ensinando e encontravam-se os fariseus e os doutores da lei sentados ao seu redor, porque tinham vindo de todos os povoados da Galileia e da Judeia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Então alguns dos homens, trazendo um paralítico numa maca, tentaram levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. Mas, não achando por onde o pudessem levar para dentro por causa da multidão, subiram ao terraço e baixaram a maca por meio de uma passagem, até ao meio da multidão, diante de Jesus. Este é um episódio especialmente conhecido. Já o conhecemos muito bem, já lemos, já ouvimos pregações, lições de escola dominical, etc.
E é um relatório, um episódio que também está relatado no Evangelho de Marcos, no capítulo 2 do Evangelho de Marcos. A primeira coisa que é interessante repararmos é que os fariseus e os doutores da lei, aqueles que eram os guardiões da verdade suprema em termos de religião e da prática da religião, pelo menos era assim que eles achavam que eram os tais guardiões, não é que lhe tivesse sido dado por Deus esse papel, mas eles andavam atrás de Deus e atrás de Jesus para poder ver aquilo que Jesus andava a ensinar. Diz-nos o texto que eles tinham vindo não só da Galileia, como de toda a Judeia e até de Jerusalém. Ou seja, eles realmente estavam interessados em saber se aquilo que Jesus estava a ensinar era ou não era verdadeiro e era ou não era correto. Porque eles achavam que eles é que tinham o poder para avaliar isso. Depois, diz-nos o texto também que o poder do Senhor estava com ele, e o ele refere-se a Jesus, para curar. A palavra Senhor, usada por Lucas, refere-se a Deus Pai. É a forma conhecida dos judeus de se referirem a Deus Pai. E denota não só que Deus Pai era a fonte e a autoridade do poder de Jesus, mas também parece que Lucas está aqui a preparar-nos para alguma coisa que vai acontecer a seguir. Porque esta frase era totalmente dispensável. Só está ali porque tem uma intenção de nos preparar para aquilo que vai acontecer a seguir. No versículo 18 e 19 nós lemos então que alguns homens, não sabemos nada sobre esses homens além disto, que chegaram trazendo uma maca e nessa maca traziam alguém, um amigo deles que era paralítico. Não há pormenores sobre estes homens, não há pormenores sobre o paralítico, sobre a doença que ele tinha. No entanto, há uma coisa interessante, é que eles eram extremamente preocupados, extremamente leais àquele amigo. E perante a dificuldade de não conseguir entrar na casa onde Jesus estava a ensinar, eles não desanimaram. Eles procuraram uma solução. E a solução foi radical. Foi ter que destruir o telhado da casa onde Jesus estava e descer o paralítico pelo meio do buraco que fizeram no telhado. Isto mostra realmente a amizade e o amor que eles tinham para com aquele homem. O plano inicial deles era entrar na casa e levá-lo até Jesus. Não conseguiram. Fizeram um plano B. Eles fizeram tudo aquilo que puderam para apresentar Jesus àquele homem e para apresentar aquele homem a Jesus, que são duas coisas diferentes. Agora, quando eles chegaram lá, eles encontraram aquilo cheio de gente. Em Marcos 2 diz-nos que não havia lugar nem mesmo em frente à porta. Vejam como aquilo estava cheio. Talvez fosse uma casa pequena, não sabemos, mas a verdade é que estava demasiada gente para eles conseguirem passar. Uma das partes, uma das gentes que estava ali, era precisamente os tais fariseus e os doutores da lei, que estavam sentados ao redor de Jesus enquanto ele ensinava. É interessante ver que estes doutores da lei estavam mais preocupados em fazer uma avaliação daquilo que Jesus estava a dizer do que simplesmente ouvir ou simplesmente até facilitar que outros chegassem a Jesus. Eles não interessa se os outros tinham necessidade de chegar a Jesus. Eles estavam preocupados, nós é que estamos aqui, nós é que temos que ouvir, nós estamos cá para avaliar, o resto não interessa. Tudo o resto fica para trás, tudo o resto fica para depois. Lemos então que os amigos tentaram entrar, não conseguiram, subiram, fizeram um buraco no telhado e desceram o paralítico. Talvez com cordas, talvez com algum sistema que os permitisse que o homem fosse apresentado a Jesus. Agora, há duas coisas interessantes que nós podemos aprender aqui com esta primeira secção. A primeira coisa é que estes homens tinham um amigo que tinha um problema. Qual é a novidade? Nós também temos amigos que têm problemas. A diferença entre nós e estes homens, e que nós podemos aprender com estes homens, é que eles, tendo um amigo que tinha problemas, eles sabiam que a solução para o problema do amigo era Jesus. E nós também sabemos isso. Mas eles quiseram levar aquele homem até Jesus. E nós muitas vezes compadecemos com os amigos que têm problemas, dizemos que estou cá para ajudar, se precisares de alguma coisa, mas não lhes apresentamos Jesus. Não levamos aquele homem, aquele problema, aquela pessoa até Jesus, que é a pessoa que pode responder aos problemas deles. Será que isso diz... Aliás, o que será que isso diz de nós como amigos? Será que nós somos assim tão bons amigos? Aqueles homens eram bons amigos. Será que eu sou tão bom amigo como aqueles homens?
Será que eu queria ser meu amigo, sendo eu um amigo que não me apresenta soluções, a verdadeira solução? Depois, os líderes religiosos, a segunda coisa é que os líderes religiosos daquela espirituais daquela região e daquela época, eles assumiam-se como conhecedores da verdade e como praticantes verdadeiros da verdade e dessa verdade religiosa ou teológica. Nós, como cristãos ou não, sejamos líderes ou não, do que quer que seja, nós também nos assumimos como conhecedores da verdade e também nos assumimos como praticantes da verdade. No entanto, a postura daqueles homens estava a impedir que as pessoas chegassem a Deus. E por isso nós temos que perguntar: eu, se sou conhecedor da verdade e se sou praticante da verdade, a minha postura, a minha prática diária está a contribuir para as pessoas se chegarem a Deus ou está a fazer com que as pessoas se afastem de Deus? Eu estou a contribuir para que a minha família conheça Deus e aproxime-se de Deus e procure Deus, ou estou a contribuir para que a minha família se afaste de Deus? Essa é a pergunta que eu tenho que responder. Mas vamos à segunda secção do nosso texto, versículos 20 até 24. Diz assim: E vendo-lhes a fé, Jesus disse: Homem, os teus pecados estão perdoados. Então os escribas e fariseus começaram a pensar: Mas quem é este que profere blasfémias? Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Percebendo, porém, os seus pensamentos, Jesus perguntou-lhes: Por que pensais isso no vosso coração? O que é que acham que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar os pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, pega na tua maca e vai para casa. E aqui está então o verdadeiro milagre. Jesus viu a fé. Lucas diz-nos que ele viu a fé. Jesus viu a fé daqueles homens, percebeu, compreendeu a fé daqueles homens. A fé daqueles homens era que Jesus tinha o poder e tinha a autoridade para fazer um milagre que pudesse mudar a vida do seu amigo. A frase está no plural porque não se está a referir apenas ao paralítico. Está-se a referir ao paralítico e a todos aqueles que foram com ele e que o levaram até à presença de Jesus. Porque eles acreditaram que Jesus era efetivamente a solução para o problema daquele homem. A fé deles levou-os a agir. E a fé deles não era uma simples fé, não era, como nós dizemos hoje, não era uma fezada. Eles não ficaram sentados a dizer: eu acredito que vai acontecer. Portanto, um dia, ou certamente que vai acontecer. A fé deles levou-os à ação. Como cristãos, a nossa fé também tem que nos levar a agir. A palavra diz-nos que o amor de Cristo nos constrange, ou seja, o amor que Jesus manifestou por nós nos leva também a agir. A nossa fé nesse amor, a nossa fé nessa verdade leva-nos a agir. Constrange-nos, faz com que nós fiquemos incomodados quando não agimos. E por isso eles fizeram um buraco no teto e levaram o homem até Jesus. Não foram as ações daqueles homens que curaram o paralítico. Não foi por causa de eles terem feito boas obras que o paralítico foi curado. O paralítico não fez nada. O paralítico simplesmente estava ali, paralisado. O que curou aquele homem e o que salvou aqueles homens foi a fé que Jesus podia fazer. A fé que os levou a agir, a fazer tudo o que possível podiam fazer para levar aquele homem a Jesus, e a certeza que Jesus podia fazer a diferença na vida daquele homem. Isso é que os salvou. E depois, a resposta de Jesus à fé daqueles homens foi a mais extraordinária que podia ser. Não foi nada simples, vejam. Aqueles homens buscavam a cura física do seu amigo, do paralítico. Mas a primeira coisa que Jesus faz, dirige-se àquilo que era mais importante. A primeira coisa que Jesus faz é curar, ou salvar, ou perdoar os pecados daquele homem. E ele diz: os teus pecados estão perdoados. Vendo a fé daqueles homens, disse-lhes: os teus pecados estão perdoados. Em vez de curar a doença, Jesus foi muito mais profundo e declarou que os seus pecados estavam perdoados. Esta declaração só é possível por causa da autoridade total que Jesus tinha. A procura daqueles homens era de uma cura física para o seu amigo, mas Jesus tinha muito mais do que a cura física para oferecer. Aos olhos daqueles homens, a cura física era o mais importante naquele momento.
Mas Jesus sabia o que é que realmente era importante para aquele homem e para aqueles homens. Certo, a cura física para um paralítico era extraordinariamente importante. Mas a cura espiritual era ainda mais importante. Depois os judeus pensaram, os tais fariseus, os tais doutores da lei diziam: mas quem é este que está aqui a dizer blasfémias? Quem é que pode perdoar Deus pecados senão Deus? Ou seja, eles achavam que Jesus estava a usurpar o lugar de Deus e isso era uma blasfémia. E a blasfémia naquela altura, segundo a lei judaica, era punível com a morte, com pena de morte. E os líderes sabiam que, os líderes espirituais ou líderes religiosos sabiam que só Deus podia perdoar pecados. E se Jesus estava a dizer que eu te perdoo os pecados, ele estava a pôr-se no lugar de Deus. E isso era estar a pedi-las e estar a cometer blasfémia segundo o entendimento dos mestres e dos fariseus. Diz-nos também o versículo 22 e 23 que Jesus percebeu os seus pensamentos, os pensamentos daqueles homens, dos fariseus e dos líderes religiosos. Não está claro se Jesus leu a mente deles, se conhecia os pensamentos, se conhecia o seu coração, o seu íntimo. No entanto, é a prova de que, na sua divindade, ele tem conhecimento de tudo. Nada lhe escapa, nada passa em claro. E por isso Jesus fez uma pergunta àqueles homens. O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? A resposta é explícita e está implícito no relato de Lucas, aliás, que a resposta tem as duas perguntas têm uma única resposta. É que só Deus pode perdoar os pecados e só Deus pode curar. Não há ninguém que possa perdoar pecados a não ser Deus. E não há ninguém que possa curar a não ser Deus. Por isso, o que é mais fácil dizer? É tão fácil dizer uma coisa como a outra se a pessoa que está a falar é Deus. Se a pessoa que está a falar não é Deus, não pode perdoar pecados. Se a pessoa que está a falar não é Deus, não pode curar. Não pode dizer levanta-te e anda. Portanto, só Jesus tem esse tipo de autoridade. E esta é mais uma prova da autoridade total de Jesus. No versículo 24, diz-nos que Jesus não deu oportunidade aos fariseus para pensarem muito e para debaterem entre eles e responder à pergunta que tinha feito. Ele respondeu logo: o Filho do Homem tem autoridade para curar os pecados, para perdoar os pecados. O Filho do Homem era uma expressão que Jesus usava quando se referia a si mesmo e tinha implicações messiânicas, mostrava que ele estava totalmente consciente da sua identidade como Deus, como Filho de Deus e como Deus Filho, vamos dizer assim. Mas o que ele disse foi que o Filho do Homem frisou que ele, enquanto Filho do Homem, tinha efetivamente o poder e a autoridade para fazer uma coisa e outra. O poder para curar e a autoridade para perdoar os pecados. Mais do que ser apenas o tal pregador que os fariseus seguiam. Portanto, tinha a tal tripla ação. Pregava uma boa mensagem que os fariseus quiseram ouvir e quiseram perceber e compreender. Tinha poder para curar fisicamente e tinha autoridade para perdoar os pecados. Então, vamos resumir a secção 2. Às vezes nós pensamos que já sabemos do que precisamos e que sabemos tudo o que precisamos e que aquilo que precisamos se refere a bênçãos materiais, a bênçãos profissionais, a bênçãos familiares, a bênçãos de saúde, etc. Mas o apóstolo Paulo escreveu que se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E escreveu isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19. É verdade que Deus pode fazer milagres na nossa vida. É verdade que Deus pode fazer milagres na nossa saúde, na nossa família, no nosso emprego, na nossa conta bancária, nos nossos relacionamentos. Ele pode. Mas Ele pode fazer o maior milagre de todos. E esse maior milagre de todos diz respeito à nossa vida eterna. Não apenas a esta vida presente. Se nós procuramos apenas as bênçãos nesta vida presente, estamos a perder o que melhor Jesus tem para nos oferecer. Jesus não morreu na cruz apenas para nós termos bênçãos materiais e termos saúde e termos sucesso e prosperidade. Ele morreu na cruz para nos dar a vida eterna. Segunda coisa, os fariseus não precisaram de dizer e de verbalizar em voz alta aquilo que estavam a pensar. Jesus sabia o que eles estavam a dizer. E Jesus respondeu aquilo que eles estavam a dizer. Isto mostra-nos que quando nós estamos a falar do relacionamento com Deus ou relacionamento com Cristo,
Mais do que aquilo que nós possamos dizer ou fazer, o que importa é aquilo que nós somos, verdadeiramente cá dentro. E isso é expresso ou é conhecido de Deus através dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Aquilo que nós verdadeiramente somos, é isso que Deus conhece. Não só aquilo que nós fazemos para se ver ou que nós dizemos para se ouvir. O que importa é o que nós somos verdadeiramente. E isso leva-nos, então, à última secção do nosso texto, versículos 25 e 26. Diz assim: E imediatamente, depois de Jesus ter dito isto, imediatamente ele, o paralítico, se levantou diante deles, pegou na maca em que estava deitado e foi para casa, glorificando a Deus. E maravilhados, todos glorificavam a Deus. E cheios de temor diziam: Hoje vimos coisas extraordinárias. É interessante ver que o paralítico agiu com fé. Agiu. Quando Jesus disse para ele se levantar e andar, ele simplesmente obedeceu. A palavra que Lucas usa é imediatamente, para evidenciar o poder de Deus. O homem ficou curado assim que Deus deu a ordem. Assim que Jesus falou, o homem ficou curado. Mas ele levantou-se imediatamente porque ele compreendeu que aquela palavra era verdadeira. O homem não tinha dúvida perante tudo aquilo. Ele tinha a certeza que aquilo que Jesus tinha dito era verdade. Ele podia ter ficado na dúvida, começar a levantar-se, olhar para os amigos, olhar para os fariseus. Mas não, ele ouviu a palavra de Jesus e ele levantou-se, simplesmente obedeceu. E depois, como resultado desta mudança toda que houve na sua vida, diz-nos o texto que ele foi para casa glorificando a Deus. Lucas mostra aqui, como noutras passagens do seu Evangelho, que a resposta natural e humana à obra de Deus é a adoração, é o louvor. Mais uma vez, ele está aqui preocupado em mostrar que aquele Filho do Homem, aquele Jesus, ele sim é digno de se receber adoração e é digno de receber louvor. E não foi o único que ficou maravilhado e que louvou. Diz-nos que todos os que estavam na casa glorificaram a Deus e que ficaram cheios de temor. Cheios de temor não é de medo, é de uma reverência santa para com aquele Deus que tinha feito aquela coisa extraordinária. E Jesus diz que eles diziam: hoje nós vimos o poder de Deus. O hoje não se refere apenas àquele período que nós conhecemos hoje de 24 horas, mas refere-se ao momento, ao período em que estava a ser executada a obra de Deus através da ação do seu Filho. Resumindo, o homem ouviu as palavras de Jesus, Jesus mandou-o levantar e ele levantou-se, ele obedeceu. Aquilo que tinha acabado de acontecer superava em tudo as expectativas dele e superava em tudo a capacidade que ele tinha para compreender o que é que estava a acontecer. Eu duvido que ele tivesse tido noção perfeita de tudo o que estava a acontecer. E ainda assim ele obedeceu. E é uma lição para nós, porque nós às vezes parece que precisamos de saber todos os pormenores. Precisamos de saber ter toda a informação para podermos então decidir se vamos obedecer ou não. O que é que teria sido de nós hoje se Abraão tivesse precisado de toda a informação para saber quando Deus lhe disse: sai da casa da tua parentela e vai para a terra que eu te vou mostrar? Se ele tivesse necessidade de saber quanto tempo vai demorar a viagem, mas qual é essa terra, o que é que eu vou precisar lá, quem é que já lá está, quem é que vai comigo? Tanta informação que Abraão podia ter perguntado. E a verdade é que ele simplesmente obedeceu, tal como este homem. E é essa a lição para nós. A segunda lição para nós hoje, aqui nesta terceira secção, é que a reação daquele homem foi de louvor. Ele não sabia como é que Deus tinha feito aquilo, mas ele louvou a Deus. Ele não sabia porque é que Jesus tinha feito aquilo, mas ele louvou a Deus. E nós, todos os dias, nós temos milagres que acontecem na nossa vida, às quais nós não damos o devido valor e por isso não damos o louvor a Deus e a adoração a Deus por esses milagres. Nós ainda hoje acordamos e nem demos conta do que aconteceu no nosso corpo para que nós pudéssemos acordar. Nós não demos conta do que aconteceu na natureza para que tudo estivesse como era suposto estar quando nós acordamos, com um novo dia. Já não está de noite, já está de dia. Tudo está a funcionar na natureza. Nós já vimos isso demasiadas vezes e achamos que isto é normal, que é sempre assim. Tomamos as coisas por garantidas ou como se Deus tivesse alguma obrigação para connosco. Mas a verdade é que estas coisas não são garantidas. Quem já perdeu o uso de algum membro ou o uso de alguma faculdade física ou mental sabe que nada é garantido. E Deus também não tem nenhum tipo de obrigação para connosco. Deus dá-nos as bênçãos que dá por um motivo simples, porque Ele nos ama.
E Ele ama-nos não porque nós tenhamos algum mérito, mas por outro motivo simples. Porque Ele é amor. Então, vamos aplicar isto à nossa vida diária. Primeira aplicação. Se Jesus é a solução para todos os problemas, e é, então porquê é que os nossos amigos, aqueles que têm esses problemas, nós não apresentamos os problemas deles a Jesus em oração tantas vezes como poderíamos? E porquê é que não apresentamos essa solução a esses nossos amigos? O que é que estamos à espera? A segunda coisa é que Jesus tem muito para oferecer àqueles que o seguem, àqueles que o amam. Bênçãos físicas, materiais e não só. O mais precioso que Ele tem para nos oferecer não são as bênçãos físicas, não são as bênçãos materiais. O mais precioso que Ele tem para nos oferecer, e muito mais importante, é a vida eterna. Foi por isso que Ele morreu na cruz. Não morreu na cruz para nós termos bênçãos materiais. Como cristãos, nós podemos ser veículos para aproximar pessoas de Deus ou para afastar pessoas de Deus. O que é que estamos a ser? O que é que a nossa atitude está a fazer? Nós devemos louvar a Deus e agradecer a Deus pelas bênçãos materiais, mas pelo perdão dos nossos pecados. Pela vida presente que temos, mas também pela certeza da vida eterna. O que é que nós somos? Nós somos adoradores ou simples cobradores? Como se Deus tivesse alguma responsabilidade e obrigação para connosco. Será que nós adoramos porque percebemos a bênção e o amor em tudo de Deus, em tudo aquilo que vimos e vivemos? Ou será que nós somos simples cobradores que apenas estamos à procura daquilo que achamos que Deus nos deve? Em João 4,23, nós encontramos o mote para aquilo que nós somos. Nós dizemos que somos cristãos, que somos imitadores de Cristo, que somos seguidores de Cristo, que somos discípulos de Cristo, que somos cristãos, não é? Então diz-nos o texto em João 4,23: mas a hora vem, e a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Nós com este ensino deste milagre que nós estudámos hoje, nós aprendemos que nós temos que ser adoradores, porque o Pai procura quem o adora assim. Porque o Pai merece esse louvor, porque Deus merece essa adoração. Não porque Ele nos dá algo em troca. Mas se Ele nos dá algo em troca, se Ele nos dá alguma bênção, ainda mais motivos tenho para ser adorador em espírito e em verdade. Não só por aquilo que Ele é. Porque mesmo que Deus não me dê nada, mesmo que Deus não me dê nenhuma bênção e que eu seja o mais miserável dos homens, ainda assim Deus merece o meu amor, ainda assim Deus merece o meu louvor e a minha adoração, porque Ele é o único que é digno de tudo isso. A minha adoração e o meu louvor não estão dependentes, ou não podem estar dependentes das bênçãos materiais que Deus me possa dar. A minha adoração e o meu louvor têm que estar dependentes daquilo que Deus é. E isso não muda nunca. Esteja eu em sucesso ou em insucesso, em prosperidade ou não, o que importa é aquilo que Deus é. Tal como não muda o amor de Deus para comigo. Esteja eu em pecado ou esteja eu em comunhão com Deus. Ele continua a amar-me. E por isso Ele foi até à cruz. É isso que nós aprendemos com a história do filho pródigo. O filho afastou-se, o filho foi para longe, quis distância do pai e, no entanto, desbaratou todas as bênçãos que o pai lhe dava, o pai lhe tinha dado, e ainda assim o pai estava ao portão à espera dele e quando o viu chegar, correu para ele. Isso é o amor que Deus tem por nós. Não muda. Independentemente das nossas ações, independentemente do nosso passado, independentemente das nossas escolhas. Tal como esse amor não muda. O direito de Deus de receber adoração e de receber louvor também não muda. Independentemente de eu estar a ser próspero, e estar a ser saudável, e estar a ser bem-sucedido ou não. Louvamos a Deus, ou aliás, louvemos a Deus e adoremos a Deus, porque esta é a hora de o adorarmos. Que Deus nos dê a sabedoria e que nos dê a força para podermos pôr em prática aquilo que aprendemos hoje. Um grande abraço, até à próxima.